Olá alunas, olá alunos, estamos na última aula nossa mesmo, né, do Marx aí, uma aula mais teórica mesmo. E hoje, para finalizar então a nossa discussão, nosso pensamento sobre Marx, eu trouxe essa discussão que o Marx fez, mas também ela é muito do senso comum, também é muito conhecida essa discussão, né, sobre o socialismo, né? O que é o socialismo? O que quer dizer? O que Marx quis dizer, né? Como está muito no senso comum, né? A gente sempre fica pensando o que o Marx também quis dizer, né? Tá aí a foto dele de novo para vocês. Lembrando, Marx nasceu em 1818, morreu em 1883, né? Ele é um homem do século XIX, né? E ele, a gente tem uma forma, né, de estudar o Marx, né, porque a gente não consegue fazer isso na prática, né, mas é só uma forma de ajudar a gente a pensar o Marx, que é o Karl Marx enquanto cientista, né, enquanto cientista político, enquanto cientista social, enquanto uma pessoa que está fazendo ciência, né, fazendo a sociologia acontecendo em forma de ciência, mas também o Marx político, né. Veja, essa separação ela é feita mais por termos didáticos, né, o Marx ele não faz exatamente essa separação no cotidiano dele, né? A gente viu ali a ideia da praxis, né? Como que a realidade ela é múltipla, né? A gente não consegue separar, agora eu sou cientista e agora eu sou político, né? Mas a gente tem alguns escritos do Marx que versam muito mais para a ciência, né? E outros que versam muito mais para esse Marx político, né? E aí eu até deixei essa parte do socialismo para o final, por quê? Porque aí já é o Marx mais político. Veja, é o Marx que está pensando como resolver as desigualdades do capitalismo. Essa é a grande sacada, né? Então, até aqui, o Marx, eu estou apresentando para vocês o Marx científico, né? O Marx cientista. Por quê? Porque ele vai pegar o capitalismo, vai pegar a sociedade, e vai analisar e falar, olha, é isso que está acontecendo, tá? A partir de agora, a gente vai falar um pouco mais do Marx mais político, que ele vai tentar resolver as desigualdades sociais. Veja, um cientista não tem a obrigação de resolver a sociedade. Não tem a obrigação de resolver nada, né? Qualquer cientista. O que ele tem que fazer é identificar os problemas da sociedade. E aí ele pode colocar propostas para serem resolvidas, né? Então eu tenho uma problemática, eu vou identificar qual é o problema. E aí eu posso tentar resolver, né? Mas a parte mais importante de ser cientista é você identificar problemas da sociedade. É isso, né? Identificar algo que acontece, né? Que no caso da sociologia são as desigualdades sociais, né? Então a sociologia, enquanto ciência, está tentando identificar essas desigualdades sociais, né? Como a gente resolve isso é o segundo passo da ciência, né? O primeiro é tentar identificar. E esse é o passo mais importante, né? E aí, então, o Marx está fazendo isso, né? Ele já identificou a desigualdade social, já identificou que o lucro e a apropriação indevida das terras, né? Que fez com que poucas pessoas tivessem muitas terras, né? Lembrando, a gente não está falando de ter terra no sentido de um terreno, né? Ele está pensando em terra no sentido de países, né? Nos grandes estados, né? Grande proporção de terra mesmo, né? Então, essa forma de apropriação, de ter a propriedade privada, né, é a palavra do Marx, de apropriação de uma terra para a propriedade privada, é isso que gera essas desigualdades sociais no capitalismo, né? É isso que gera, por exemplo, mais-valia, né? A mais-valia vem dessa apropriação, né? Então, o Marx, então vou trazer um pouco o Marx mais político para vocês aqui, para entender como resolver essas desigualdades sociais. Então, o Marx vai falar um pouco sobre o socialismo, né? Trouxe para vocês aí um pouquinho do que é esse socialismo, né? O que seria esse socialismo? O socialismo é um modo de sociedade que tem como objetivo a preocupação com o bem-estar coletivo, né? Ou seja, a sociedade capitalista ela está organizada, né, em volta do lucro. Todo mundo tem que obter lucro. Seja no seu trabalho, da sua vida cotidiana, em todas as esferas da sua vida, né? Em todos os polos da sua vida, você vai ter que obter lucro, né? Esse é o capitalismo. Não é à toa que a gente chama de capital, dinheiro, né? No socialismo, qual é a ideia?
é que a gente vai focar no bem-estar coletivo, no social, e não no capital. Essa é a ideia. Só que a palavra socialismo não foi o Marx que inventou. A palavra socialismo já vinha de muito tempo antes. A ideia de uma sociedade socialista vinha muito tempo antes. Ou seja, uma sociedade em que a preocupação era com o bem-estar coletivo e não com o lucro. Né? Muito antes de Marx. Só que o Marx deu essa virada na ideia do socialismo. Né? Por quê? Porque antes do Marx, as pessoas achavam que a sociedade capitalista, né, ela era uma etapa. Então a gente tinha o feudalismo antes, a gente teve o capitalismo e aí a gente ia ter o socialismo. E essa era uma etapa natural da história da evolução humana. Veja de novo nessas palavras, natural, evolução, né? Em que as pessoas ricas iam perceber, tomar consciência e fazer com que essas desigualdades desaparecessem. Então, essa forma de pensar, né, que alguns autores, né, trabalharam com ela, alguns autores já pensaram nisso, isso a gente está falando antes do Marx, né? Então a gente começa a pensar lá no mercantilismo ainda, né? Nem capitalismo, né? Começou a se pensar um pouco nisso no mercantilismo, né? Simondon, enfim, vocês não precisam saber nada sobre isso. Mas o que vocês têm que entender é que existe uma forma, né, de se pensar uma nova sociedade, que é o socialismo. Não foi inventado por Marx. Essa palavra socialismo já existia e que as pessoas acreditaram então que o capitalismo era mais uma etapa, né, para a gente chegar nesse bem-estar coletivo. Essa é a grande sacada, né? E a gente ia chegar nesse bem-estar coletivo a partir da tomada de consciência das pessoas mais ricas. A esse nome do socialismo a gente chama socialismo utópico, né? Onde o que visa, né? Visa que a igualdade, o socialismo utópico diz que a igualdade social ocorrerá através da harmonia entre as pessoas e da tomada de consciência social da burguesia. Veja, é utópico por quê, né? Porque é muito romantizado. Você está esperando que a classe... Bom, Marx já disse, né, gente? Então, nós temos duas classes sociais antagônicas, né? O trabalhador e o patrão, né? Ou a burguesia e o proletariado. Esses autores achavam, né, na cabeça deles, que o capitalismo era só uma etapa da evolução humana em que a burguesia, né, que era uma classe que no feudalismo não tinha mobilidade social, e inclusive o próprio feudalismo não tinha mobilidade social, ia fazer a revolução como fez, né? Então a burguesia fez a revolução, trouxe essa ideia da mobilidade social, né? Para que no segundo momento acontecesse uma outra revolução, e aí sim todos nós íamos não ter só a ideia da mobilidade social, mas como todos nós iríamos ascender socialmente mesmo, né? E acabar essa ideia de ser rico e ser pobre, porque todos nós seríamos ricos, vamos colocar assim. O Marx olha para isso e fala, gente, jamais vai acontecer isso de forma tão harmônica, né? Porque essas pessoas acreditavam mesmo, né? Quem apostava no socialismo utópico achava que a sociedade só ia mudar, né? O Marx fala, não vai acontecer, gente. Isso não vai acontecer, são classes sociais antagônicas, existe a mais-valia, existe a apropriação de terras, as pessoas, a burguesia não vai tomar consciência e fazer com que os trabalhadores se tornem burgueses e a burguesia acabe. Isso não vai acontecer. Então o Marx pega o socialismo utópico e fala, tá, a gente tem que pensar mesmo no coletivo, a gente tem que esquecer, a gente tem que pensar uma nova forma de sociedade que não seja baseada no dinheiro, que não seja baseada no lucro, que é o capitalismo, que seja baseado no bem-estar social, mas que é o socialismo. Mas ela não vai se dar a partir, né, não vai ter uma revolução espontânea da burguesia. Isso não vai acontecer. Isso daí não acontece na história, né? As grandes revoluções nunca aconteceram de forma branda ou de forma harmônica, né? Assim, foi muito tumultuado e muito violento, né? Como a burguesia, por exemplo, esse é o exemplo, né? A burguesia foi muito violenta, matou e decepou todo mundo, né, para colocar ela no poder. Então a gente sai daquilo que a gente chama de socialismo utópico para o socialismo científico, que é o que o Marx está propondo, né? Então eu trouxe algumas características. Primeira, substituir a motivação
da sociedade capitalista, substituir a motivação pelo lucro da sociedade capitalista pela preocupação com o bem-estar coletivo. Então, veja, o Marx também está pensando no bem-estar coletivo, mas ele diz que para ter um bem-estar coletivo a gente precisa acabar com a motivação pelo lucro da sociedade capitalista. Segunda característica, a extinção da propriedade privada dos meios de produção, ou seja, extinção da propriedade privada. O Marx está dizendo que enquanto muitas pessoas não tiverem nada e poucas pessoas tiverem muito, quando poucas pessoas tiverem muita terra, a nossa sociedade vai continuar sendo desigual. Por isso que ele está falando do fim, da extinção da propriedade privada, no sentido de que a terra é para todos. Essa é a ideia. No senso comum tem uma ideia tipo, nossa, vão roubar a minha casa, vão entrar na minha casa. Não é isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. A ideia é tirar grandes extensões de terras, extensões continentais, extensões de países, de estados. Eu falei para vocês aqui trouxe o exemplo do Brasil, das capitanias hereditárias. É essa a ideia, de famílias inteiras governando um estado porque elas têm terras, elas não foram eleitas para aquilo, Então a extinção disso, as pessoas não teriam tantas terras. Uma única pessoa não teria tanta terra, Então a extinção da propriedade privada. E aí ele fala, bom, para a gente acabar com essa desigualdade, a gente tem que acabar com a luta de classes. A gente tem que fazer com que patrões e proletariados não estejam em lados opostos, mas estejam no mesmo lugar. Então a gente tem que fazer com que o proletariado, como a burguesia não vai fazer essa revolução espontaneamente, como ela vai puxar o proletariado e fazer com que todo mundo torne igual, então é o proletariado que tem que assumir o controle do Estado. Porque o Estado é burguês, a gente já viu isso, Então o Estado tem que se tornar proletariado, o Estado tem que se tornar do trabalhador. Essa é a ideia do Marx. O Marx está pensando, ele entendeu o capitalismo e agora está pensando como é que eu faço para acabar com essas desigualdades. E por fim, então, fazendo isso, acabando com a propriedade privada e fazendo com que o Estado não seja mais da classe burguesa, das pessoas ricas, das pessoas dominantes, mas sejam das pessoas trabalhadoras, aí sim a gente vai ver a divisão igualitária da renda. A gente vai ter a divisão igualitária da renda. Isso quer dizer o quê? Todo mundo vai ganhar a mesma coisa. Todo mundo vai ganhar a mesma coisa. O que importa não é... O que importa é a hora de quanto você trabalhou. A gente pode falar, nossa, Rodrigo, mas por exemplo, eu vou ganhar a mesma coisa uma pessoa que não fez faculdade. Eu gastei muito tempo da minha vida trabalhando aqui para ganhar a mesma coisa. O Marx vai dizer que nesse capitalismo científico, a gente vai trabalhar, a gente vai começar a ver o trabalho de outra forma. A gente vai ver o trabalho a partir das nossas habilidades, daquilo que a gente gosta. Tá? Por isso que ele diz que o capitalismo científico é uma sociedade onde os meios de produção seriam propriedade do Estado ou de organizações coletivas dos trabalhadores. Então o trabalho é visto de outra forma. Eu não vou trabalhar para obter lucro. Eu vou trabalhar naquilo que eu faço melhor, naquilo que eu gosto, naquilo que eu quero. E aí não interessa se eu estudei, se eu fiz faculdade ou não, porque eu estou fazendo algo que eu gosto. Essa é a grande sacada do Marx. Ao fazer isso, a gente já é o fim das sociedades de classes. Veja, esse é o Marx político, esse é o Marx pensando lá na frente, é o Marx jogando ideia, é o Marx das revoluções. Esse é o Marx que está lá na frente. Tá? Então essa é uma ideia do Marx. Sociedade onde os meios de produção seriam propriedade do Estado ou organizações coletivas dos trabalhadores. Então não teria mais burguesia nem trabalhador. Todo mundo seria uma única... Não teria classe social. Todo mundo seria um grande grupo. Aí sim, seria o fim das classes sociais. Então não posso nem falar que, nesse caso, que os meios de produção seriam dos trabalhadores, no sentido de trabalhador e patrão, proletariado, enfim. Seriam de todo mundo. Então você teria, para você escolher quem você quer ser um médico, ou você quer ser um engenheiro, ou você quer ser um atendente de supermercado, você vai fazer o que você quiser fazer. Eu preciso ser um atendente de supermercado porque eu não gosto de estudar muito. Não quero fazer faculdade, não quero ter curso técnico, É um serviço que não exige isso. Ótimo, então você vai. Não, eu gosto muito de estudar, eu quero muito minha profissão, eu quero entender sobre aquilo, quero entender sobre o corpo humano, eu gosto disso. Ótimo,
e não quebrar esse preconceito que a gente criou na sociedade capitalista de que nem teria esse preconceito, né? Entre a pessoa que trabalha num caixa de supermercado e um médico, né? Enfim, né? Esse prestígio, quebra um pouco esse prestígio e todos nós se tornamos mais iguais, igualitários. Essa é a ideia do Marx, né? Infelizmente 15 minutos é muito pouco para falar sobre tudo isso, né? Mas aí por fim, eu só queria trazer mais um minutinho de vídeo, um pouquinho mais. A ideia de comunismo é uma ideia muito comum, né? No senso comum falar sobre comunismo, né? As pessoas falam muito, comunismo, seu comunista. O que isso quer dizer para o Marx, né? O comunismo seria a terceira etapa. Então a gente tem o capitalismo, que a burguesia ascende e cria-se essas duas classes sociais, né? Burguesia e proletariado. A gente resolve essa disputa entre burguesia e proletariado no socialismo. E aí a gente funda um novo, e quando for realmente o fim, né, da sociedade de classes, quando não existir mais trabalhadores e patrões, proletariado e burguesia, a gente vai ver surgir um novo modelo mesmo de sociedade, que é o comunismo. Então o socialismo é só um sistema de passagem para o comunismo, né? Onde o comunismo, aí sim, é aquilo que é do comum, é onde todos têm acesso a tudo, né? Comunismo, sociedade cuja produção de mercadorias e a propriedade privada é voltada para as necessidades das pessoas e não para o mercado e o lucro. A gente já viu isso, o socialismo está pregando isso, né? Mas, ao finalizar isso, ao realmente cumprir isso, a gente vai perceber que no comunismo é aquele sistema onde cada pessoa trabalharia de acordo com as suas habilidades e aptidões e receberia de acordo com as suas necessidades. Essa é a grande sacada, né? Então, numa sociedade comunista, que seria, né, a terceira etapa desse capitalismo, a sociedade de transição, que é o socialismo, para uma sociedade capitalista, a gente não vai trabalhar, não vai escolher uma profissão pensando no lucro. A gente vai escolher uma profissão pensando naquilo que a gente gosta, na aptidão que eu tenho. Eu tenho um ouvido bom para música, então eu vou ser músico. Eu tenho uma sensibilidade maior, né? Eu vou talvez pensar no serviço social, psicologia talvez. Não, eu gosto de ser mais prático. Então você caixa de banco, né? Você um caixa de supermercado que gosta de chegar ali, fazer, acabou, não levar trabalho para casa. Eu sei contar muito bem. Ótimo, melhor ainda, né? Então não terão essas desigualdades sociais. As pessoas não terão pessoas que ganharão muito mais, pessoas que ganhariam muito menos. A gente tem uma igualdade salarial, onde todo mundo ganha o suficiente, né, para sobreviver, enfim. Essa é a grande ideia do comunismo, vem nessa ideia de comum, né, de antes da propriedade privada. Eu comecei a aula do Marx falando da propriedade privada, antes, né, de existir a propriedade privada. Lembra que o Marx fala lá lá no começo da humanidade, né, onde não tinha propriedade privada, as áreas eram comuns, né, depois eu também passei para falar do feudalismo, não tem aquela área comum ali. Essa ideia de comum, o comunismo vem daí, vem dessa ideia de comum, né, todos nós seríamos comuns, né, não teria ninguém numa situação muito melhor, porque não teria ninguém numa situação muito pior, né. Aí sim se dá a igualdade entre as pessoas. E o Marx isso aqui o Marx está falando isso não de forma romantizada, mas de uma forma científica, né? É lógico que aqui no comunismo ele já está apostando, está lá na frente, o Marx fala muito pouco sobre isso, né? Mas essa é a ideia que eu gostaria de trazer para vocês, tá bom? Obrigado e até a próxima.